Então, ou seja, quando ele dá aquela entrevista icônica no final da partida em que ele fala que: "Cara, eu tô cansado pra caramba, só quero tomar uma cerveja", ele merece, porque o que ele joga, o que ele entrega, a intensidade com a qual o Luka joga nunca é abaixo da média. Ele é um cara que nunca decepciona quem vai na arena assistir o Dallas Mavericks. Salve, salve família! Meu nome é Felipe Racim e esse é o 3 pontos e a falta. Hoje um pouquinho diferente, o time tá desfalcado, mas como bom Luka Doncic, que é quem abrilhanta o tópico do nosso programa de hoje, eu tô aqui fazendo as honras, fazendo a boa, com bom MVP que não nega fogo. E hoje é um videozinho mais curto, um videozinho mais de análise, né? Eu vi que vocês curtiram muito o episódio nosso sobre o Brooklyn Nets, que foi um estudo de caso. Eu vou fazer um pouco da mesma coisa dessa vez. Eu vou, em vez de analisar um time, de destrinchar um time, eu vou analisar do jogo, da temporada icônica, lendária, de um cara chamado Luka Doncic, o vulgo Tesouro. Vamos falar um pouco sobre as pontuações incríveis que ele tem feito, performances absolutamente lendárias que ele, numa idade tão jovial, tem feito, né, tão facilmente. E eu vou destrinchar exatamente isso. Como e tentar explicar um pouco como o Luka Doncic tem sido tão eficiente, tão efetivo, tão dominante no aspecto ofensivo da quadra, como ele tem carregado o time do Dallas Mavericks, a posição que eles estão, nos últimos anos, né? Se eles têm ido aos playoffs, passa por lampejos, pela genialidade do Luka Doncic. Então, sem mais delongas, mas antes de começar, eu quero agradecer todo o carinho que a gente tem recebido nos últimos vídeos. Família, desde o nosso vídeo com o padrinho Yuri Fonseca, a gente tem recebido uma enxurrada de mensagens, de curtidas, de comentários, de novos seguidores. Então, se você chegou aqui por conta dos últimos vídeos, por conta da live com Yuri Fonseca, bem-vindo, obrigado pelo carinho, obrigado por dar uma chance pro 3 pontos e a falta. E sinta-se em casa, porque 2023, galera, a gente vai com tudo, a gente vai pra cima. Então, quem não se inscreveu, que é mais 50% disparado, né? Quem consome os nossos vídeos, são pessoas que não se inscreveram, não inscritas. Então, galera, por favor, se você não assinou, assina aí, ajuda a gente a chegar a essa marca de 1.000 inscritos, que é pra gente um divisor de águas, que vai permitir com que a gente monetize o programa e finalmente invista, contrate alguém para fazer as edições, alguém para fazer o trabalho que a gente tem feito hoje sem ganhar absolutamente nada no seu carinho. Então, é o que a gente pede. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Família, pra ser sincero, falar de Luka Doncic, eu não tenho outra maneira pra começar esse vídeo, a não ser dizer que nos últimos 5 jogos, a média de Luka Doncic tem sido 45 pontos, 11 rebotes e 10 assistências. Tudo isso chutando 60% de quadra e 50% de 3. E o plus-minus dele, que é uma estatística que eu particularmente gosto muito, que é o número pelo qual o time perde ou ganha com o jogador em quadra, o Dallas Mavericks tem ficado positivo 57 pontos com o Luka Doncic em quadra nesses últimos 5 jogos. Ou seja, com o Luka Doncic em quadra, o Mavericks lidera, bate seus oponentes por uma vantagem de 57 pontos. Ou seja, o Luka não apenas tem sido completamente dominante no quesito ofensivo, pontuando, como no defensivo, né? A gente vê os rebotes, a gente vê o plus-minus dele, o impacto defensivo que ele também afeta na sua equipe. E, assim, antes de trinchar como ele tem conseguido chegar a esses números tão facilmente, qual o estilo de jogo, como ele tem conseguido traduzir essa dominância sobre os oponentes, eu não tenho como não começar o programa falando da performance histórica, icônica dele contra o meu New York Knicks. Foi doído, inclusive mando um grande beijo para os meus amigos e irmãos, Yuri Fonseca e o Vitor Hatba do Knicks Fans Brasil, que sofreram muito como eu. Mas o Luka Doncic teve uma performance assim, que põe ele no patamar de lendas do basquete, como Will Chamberlain, que fez aquele icônico jogo de 100 pontos. Põe na categoria de Kobe Bryant, que fez 81 pontos. E ele, nessa noite, contra o meu New York Knicks, perdendo de 9 pontos, faltando 30 segundos,
ele conseguiu, ele errou de propósito o lance livre, a bola voltou na mão dele e antes que ele pudesse sequer pensar, ele já jogou a bola para a cesta, a bola caiu, eles forçaram um overtime. E no contexto total do jogo, Luka Doncic conseguiu vitória pro Dallas Mavericks de uma maneira inacreditável, com 60 pontos, 21 rebotes e 10 assistências. Foi o primeiro jogo de 60 pontos e 20 rebotes na história da NBA. E tudo isso, como se não bastasse, chutando 67% de aproveitamento de quadra. Ou seja, foi uma performance completa, né? A gente esquece às vezes, né, em questão de comparação, se um pivô tem um jogo de 20-20, de 20 pontos e 20 rebotes, a gente fala que ele teve um jogo completo de domínio físico do jogo, certo? Ele dominou o adversário, dominou o garrafão. Se um amador faz um jogo de 40 pontos e 10 assistências, a gente diz que ele teve um jogo de completo domínio ofensivo. Só que o Luka teve esses 2 jogos em um único jogo, em uma única oportunidade, né? E como se não bastasse, 4 dias depois ele vai e faz 51 pontos no Houston, adversário dessa noite, inclusive. Eu tô gravando aqui na noite de segunda, dia 2 de janeiro, então não fiquem surpresos se vocês amanhecerem e o Luka tiver feito outro jogo desse jeito, né? Enfim, ele se tornou o sexto jogador mais jovem a chegar na marca de 8.000 pontos. Curiosamente, ele só tá à frente de LeBron James, Carmelo Anthony, Kobe Bryant, Kevin Durant e Tracy McGrady. Então, ou seja, ele tá numa companhia, num hall seletíssimo. Chegou à marca de 8.000 pontos antes de Michael Jordan, diga-se de passagem. Você percebeu nesses 5 nomes que eu citei, o nome do MJ não consta na lista. Ou seja, o Luka tá conseguindo chegar a estatísticas individuais mais, assim, expressivas e icônicas do que as próprias lendas do basquete. Eu mencionei o jogo de 100 pontos do Will Chamberlain. Vale mencionar que esse jogo não foi televisionado, né? Era uma época que a NBA sequer tinha a dimensão que tem hoje. Ou seja, o que o Luka fez televisionado numa noite contra o New York Knicks, que é um time com muita demanda, que, acredite se quiser, muita gente assiste as partidas do Knicks. Ou seja, no maior estágio, eu colocaria essa performance junto com os 81 pontos do Kobe como uma das melhores performances individuais na temporada regular da história. O que ele fez, do jeito que ele fez, como eu mencionei, perdendo de 9 pontos, faltando 30 segundos, e ele conseguiu o rebote que gerou essa vitória, que levou o jogo pro overtime, e no overtime ele conseguiu vencer o jogo para sua equipe. Cara, foi épico, foi lendário. E se ele perde esse jogo, se o Dallas perde esse jogo, talvez a gente não fale desse jogo com brilho, né, que esse jogo merece, né? E outro fator muito interessante que me chama muita atenção, o Luka, ele descansou 4 segundos no terceiro quarto e 8 segundos no tempo extra. Ou seja, desde o intervalo, o Luka descansou 12 segundos. Ou seja, a gente fala de usagem, a gente fala de MVP, de jogador importante pro seu time, o cara não sequer vai no banco. Então, ou seja, quando ele dá aquela entrevista icônica no final da partida em que ele fala que, cara, eu tô cansado pra caramba, só quero tomar uma cerveja, ele merece, porque o que ele joga, o que ele entrega, a intensidade com a qual o Luka joga, nunca é abaixo da média. Ele é um cara que nunca decepciona quem vai na arena assistir o Dallas Mavericks. E é com esse gancho que eu começo a minha análise pra gente entender como o Luka Doncic tem sido tão imparável, né? E para fazê-lo, a gente tem que analisar o que ele faz parecer tão fácil, mas que não é na realidade, né? Que é quebrar as melhores marcações da liga, né? Que são defensores, os melhores do time adversário, que são caras basicamente quase sempre mais atléticos, mais velozes do que ele, tão facilmente, né? E conseguir se colocar, penetrar naquelas zonas, naquelas áreas da quadra em que ele sabe que pontua melhor. Todo jogador tem as suas posições preferidas. E ele, o Luka, consegue, por mais que os adversários saibam,
quais são essas zonas dele, ele consegue entrar lá e pontuar de maneira muito fluida. Então como é que ele faz isso, né? São 2 pontos que eu quero trazer e espero que se tem alguém que é jovem, que jogue basquete aí, preste atenção, porque a movimentação do Luka Doncic com a bola, o jeito que ele conduz o seu corpo, a linguagem corporal do Luka Doncic com a bola é algo de livro. É algo que tem que ser estudado, é algo que tem que ser ensinado nas escolas, porque é basicamente o jogador ofensivo perfeito. Por quê? O primeiro ponto que eu vou trazer são os dribles do Luka. Diferentemente de alguns jogadores plásticos, né, que movem apenas a bola, os dribles deles, né? Os dribles do Luka são todos, sem exceção, seguidos de uma investida física, uma real investida, sem exceção. Ou seja, vou dar um exemplo. Se você tá com a bola e tá marcado, você só vai realmente conseguir criar uma separação com o seu marcador se houver de fato uma real intenção ofensiva, certo? Se você finge um arremesso, por exemplo, ou finge que você vai drivar em direção à quadra, à cesta, se o defensor não se sentir de fato ameaçado por aquela investida, ele não compra o seu blefe, certo? O mesmo com o step back. Se o defensor não vai para trás, se ele não compra o seu blefe, né, que você vai partir para cima e ele não vai para trás, você não cria espaço. Então ele tem que acreditar que você vai fazer essa penetração para cair no drible, para você criar esse espaçamento. O crossover, a mesma coisa. Se você parte para uma diagonal de uma maneira intensa, de modo que o seu defensor compre essa ideia, ele vai te acompanhar e você volta e faz o arremesso sem contestação, que é o que o Luka faz muito bem. E ele é gênio nisso, né? Porque os movimentos dele são críveis. E aí que entra a parte da intensidade da qual eu falei. Ele é um cara que em todo lance, em todo drible, ele se doa intensamente. Ele parte de fato para cima dos defensores e os caras caem nessa linguagem corporal dele e ele consegue, de uma maneira brilhante, mesmo tendo um corpo, né, uma arcada, digamos assim, mais forte, mais parruda, ele consegue ter essa fluidez, essa agilidade de voltar o seu movimento, de conter o seu movimento e fazer o arremesso sem contestação, né? E isso faz com que os oponentes fiquem o jogo inteiro em desequilíbrio. Eles ficam sem balanço algum, porque eles não sabem o que ele vai fazer. Porque o Luka, de fato, ele blefa, ele mente que vai fazer uma coisa e não faz, mas não é uma coisa que, assim, o defensor pensa, cara, ele não vai fazer isso, porque de fato ele pode fazer, né? Então, ou seja, ele entra na mente do adversário de modo que ele confunde completamente a marcação, e por isso que é impossível marcar o Luka Doncic, certo? Um cara que faz 60 pontos e 4 noites seguidas faz 51, ou seja, os times se preparam, os times se mudam, o esquema tático inteiro para marcá-lo, para contê-lo, para tirar ele da zona de conforto. E ele ainda assim é super eficiente. E o segundo ponto que eu quero trazer é, obviamente e consequentemente, a sequência disso. Mesmo que você crie essa separação momentânea da qual eu acabei de falar, se o defensor é mais atlético, ele é mais ágil, ele é mais rápido que você, ele se recupera. Só que essa é a vantagem do Luka ser um armador tão forte fisicamente, tão grande, tão robusto, parrudo na linguagem da rua, né? Que quando o defensor se recupera e ele ataca o corpo do Luka, dá uma ombrada, um famoso jogo de corpo, o Luka, pelo físico, ele consegue absorver o impacto e ainda assim consegue fazer a cesta. E é assim que ele compensa a falta de agilidade, a falta de velocidade que ele não tem, né? E que era o grande, ou talvez o único asterisco quando ele foi draftado. Muita gente acreditava na qualidade dele, no talento dele, mas não conseguia enxergar como é que um cara com o porte físico dele conseguiria viver, né? Conseguiria sobreviver numa liga tão ágil, tão atlética. E o Luka, inteligentemente, isso aí, gente, é jogador com QI muito alto de basquete. Para ele não apenas ler o jogo, não apenas dançar com o adversário, mas também trazer o adversário para cair no que ele tem de melhor, no que o Luka tem de melhor. E aí, minhas senhoras e senhores, a gente viu os resultados, e é por isso que ele tem tido uma temporada, porque ele tem tido uma evolução tão consistente, tão constante, e tem continuado
a ser imparável. Então, esses são os 2 pontos que, na minha opinião, transformam o Luka num jogador completamente imarcável. Agora, MVP. Gente, que temporada, hein? Que temporada. Se a gente parar a temporada agora, nós temos Jason Tatum na corrida, porque o Boston é ainda a melhor campanha da NBA, apesar da derrota, para mim, muito maiúscula de Denver, com uma vitória, com uma performance incrível do Nikola Jokic. O Celtics ainda tem a melhor campanha e o Tatum é o melhor jogador do melhor time, então ele tem que estar na discussão, que tem feito por merecer. O próprio Nikola Jokic, quem não acompanhou, nós temos um vídeo aqui muito legal destrinchando esse time do Nuggets, né, e até onde esse time pode chegar, cola lá, confira lá, deixa um like também. O Giannis, que é a minha escolha pessoal, foi a minha escolha antes da temporada começar, e eu ainda acho que quando ele terminar de se recuperar fisicamente 100%, e quando o seu time também voltar de lesão, ele mal tem jogado com o Drew Holiday, mal tem jogado com o Chris Middleton, então, quando o time se recuperar, ele vai fazer uma coisa interessante. Assim como o Kevin Durant, por exemplo, que também foi muito bem mencionado no nosso último vídeo sobre o Brooklyn Nets. Os números dele impressionam. Quem quer saber mais, cola no vídeo do Brooklyn Nets e confira lá. Mas o Luka tá no meio desses caras. Né? E se ele tem jogado tão... ele tem jogado tão bem, para não dizer melhor individualmente, do que todos esses caras que eu mencionei. Mas quem acompanha o canal sabe que eu priorizo muito o número de vitórias. Eu acho que o basquete, afinal de contas, é um esporte que tem que priorizar o número de vitórias de uma equipe. Né? Eu sou das antigas e na minha época, quem ganhava o MVP era o melhor jogador do melhor time da liga. Era o Michael Jordan, era o Kobe Bryant, era o Shaq O'Neal às vezes, né? Era o Dirk Nowitzki, era o Dwayne Wade. Ou seja, os caras que lideravam os seus times a melhor campanha. E eu acho que tem que ser uma coisa assim para não motivar que os jogadores fiquem em times ruins só para ter alto volume de jogo. Não tô dizendo que é o caso do Luka, porque o Luka carrega o piano mesmo. Se ele não tá nesse time, o time é time de draft. É time de tanque. Mas eu acho que tem o seguinte, tem um porém. Quando as performances individuais assim são tão absurdas, tá chegando um ponto que é difícil ignorar. Né? Eu adoraria que o Mavs tivesse um elenco melhor e que pudesse ajudar o Luka de alguma maneira a brigar lá em cima com esses caras que eu mencionei, ter recorde melhor. A culpa não é dele. Que o Mark Cuban, o dono, que o GM não fazem as trocas corretas, né? Não usem, não renove o contrato do Jalen Brunson, por exemplo. Da mesma maneira que o Russell Westbrook ganhou o MVP, o OKC não tinha o melhor recorde da liga, mas ele fez algo tão transcendental em ter uma média de um triplo-duplo, coisa que não era feita desde o Oscar Robertson no Milwaukee Bucks há muitas décadas atrás. Foi difícil de ignorar aquilo. E eu acho que o Luka tá chegando nesse ponto. As performances individuais dele estão sendo tão icônicas, tão lendárias, tão maiúsculas, tão, assim, marcantes, que tá sendo difícil não olhar pra esse cara. Tá sendo difícil não dar prêmio pra esse cara. E eu acho que as performances dele, sim, estão sobressaindo a performance coletiva, e de modo que ele hoje, para dizer, hoje ele seria o meu MVP, apesar dos pesares. Mesmo com o Brooklyn Nets tendo 11 vitórias seguidas no momento, o Kevin Durant teve um começo muito turbulento, né? Então, ou seja, todo mundo oscilou. Mas o que o Luka tem feito tão consistentemente é algo espantoso. A temporada é muito longa, galera. Muita coisa pode mudar, né? Muita equipe pode emendar, embalar uma corrida de 10, 15 jogos aí, sem perder, fazendo boas pontuações, e tudo muda. A gente tem visto. E é super normal. Família, é isso. Agradeço de coração você que me aguentou sozinho aqui nesse monólogo, nessa análise tão cheia de termos, tão cheia de estatísticas. Mas se você curtiu o vídeo, se você chegou até aqui, eu entendo que você curtiu o nosso conteúdo, o nosso trabalho, então eu peço humildemente, siga a gente, deixa seu comentário, deixa o seu like, nem que você coloque só Luka Brabo, tesouro, põe lá, ajuda muito a gente e ajuda o canal a crescer e a gente chegar na nossa meta de 1000 inscritos para crescer ainda mais, para chegar chegando na comunidade e representar vocês, família, porque o Ultra Responde a Falta é um podcast, é o programa do povo. Deixou comentário aqui, a gente responde, entrou em contato, a gente responde, a gente quer
realmente atender a comunidade, atender a você. Então, até a próxima. Feliz Ano Novo!